Olá a todos, tudo bem com vocês? Que vocês estejam bem, na paz do Senhor. Para vocês que gostam, de curiosidades bíblicas, peço a vocês que possam estar aí nos acompanhando aqui no nosso canal, anunciando o Verbo Vivo, para que a palavra, o conhecimento de Deus possa se propagar, no nosso meio, Irmãos, no vídeo de hoje, quero falar algo interessante para vocês. E vai ser necessário que eu conte um pouquinho sobre a história do que aconteceu com Israel, resumidamente, em tempos até nos dias de hoje, para vocês entenderem aonde que foi que esse povo chegou e a cegueira espiritual que eles chegaram. Mas a palavra de Deus, ela desde o início, ela narra a queda desse povo e a misericórdia de Deus que Deus teve com esse povo ao longo do tempo. E a gente vai entender o cenário que esse povo ficou, momentos em que Deus engrandeceu eles para mostrar que Deus tinha poder para fazer isso na história, e como as profecias nos direcionam hoje para aquele povo, e vamos ver também aonde nós nos encaixamos à medida dessas profecias também. Vou mostrar para vocês hoje um fato interessante sobre a bandeira de Israel, vamos entender hoje o fato, daquela bandeira estar ali para as nações no mundo hoje inteiro hoje ver, sabe? Aquela bandeira branca, azul, com aquela estrela, que eles falam que é a estrela de Davi. Eu vou estar falando um pouquinho sobre ela aqui também no vídeo de hoje. Então, me acompanhe aqui até o final desse vídeo. Não é segredo para ninguém que a nação de Israel já sofreu muito ao longo do tempo. Quantas vezes na palavra de Deus você viu que esse povo sofreu a queda deles, mas foi por dureza de coração deles. Porque a promessa que Deus fez para Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus é que eles iam se engrandecer, e que eles iam se tornar grandes por toda a terra. Mas se eles andassem de conformidade à palavra de Deus, que eles iam ser o quê? Cabeça das nações. E não cauda, como é hoje Israel de hoje. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que Deus fez uma promessa para Abraão, que passou para Isaac e que passa para Jacó. Essa história vocês devem conhecer. E que de Jacó se tornou ali os 12 filhos deles, Que Deus tem uma aliança ali com os 12 filhos deles. Mas o que a história conta, que a maioria desses filhos caíram, E Deus ali teve que espalhar e tudo mais o que aconteceu. Próximo ao século ali, depois do século XIX, foi se criando o movimento sionista, que era um grupo político que queria fazer com que o povo de Israel voltasse para a própria terra deles, Só que tinha um problema. Ali habitava vários árabes, vários países árabes que não aceitavam e reconheciam Israel e aquele território como terra deles. Então tinha uma briga ali muito grande, como tinha lá desde os tempos bíblicos. É uma guerra meio que de sangue mesmo. Então esse movimento sionista, ele cresceu nesse século ali próximo à Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu? Israel teve na verdade, na Israel, esse povo, desse grupo político, eles tiveram uma ajuda dos britânicos, dos ingleses, que reconheceu eles, que queria dar a eles o direito de ir para a terra deles, e só que tinha esse problema desse conflito dos árabes lá, e os ingleses iam arrumar uma grande confusão com eles. Então não foi nesse tempo ali que eles voltaram para a terra deles. O que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe que aconteceu um massacre, o movimento ali nazista matou cerca de 6 milhões de judeus, e ali em 1948, com a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, foi aceito, e entrou ali, reconhecido o Estado de Israel com esse grupo sionista, Não quer dizer que Deus se agrada do que eles fizeram, Deus teve misericórdia e teve que cumprir profecias bíblicas, eles voltando para a terra deles, e outros países reconhecendo eles como nação. Então pensa para você ver, desde Roma, 2000 anos atrás mais ou menos, eles foram sofrendo século após século, perseguição, foi despachado no mundo inteiro, aquela luta para eles voltar,
e em 1948 é cravado, após, né, o Império ali Otomano, depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, muitas mortes, né, perseguição, e mesmo Deus não agradando do que eles fizeram, foi feito ali para cumprir profecias e foi dado ali de novo o país, né, que é chamado Israel, que é o que a gente conhece hoje. A bandeira de Israel, todos sabem que tem aquela estrela que todos falam que é a estrela de Davi. Eu já vi muitos cristãos usando essa estrela no peito aí, símbolos, né? As pessoas fazem até tatuagem. As pessoas falam que é a estrela de Davi e eu fui pesquisar o que é isso, como que é. Neste período, eu fui ver que tinha ali um rito, né, uma oração judaica, onde eles usavam essa estrela, né, e falavam que era a estrela de Davi. E essa estrela, né, que é um triângulo para cima, outro para baixo, ela significa proteção. E aí que eu quero voltar lá no início do vídeo. Quem que foi o Deus que falava com Davi, vai por esse lado, vai, pega o seu inimigo por trás. E Davi dava ouvido o que Deus falava para ele e a vitória era certa. A proteção de Davi e o povo de Israel era o próprio Deus, não era símbolos. Embora este povo fala que nas armaduras dos soldados tinha ali um símbolo dessa estrela, a gente não vai ver isso na leitura bíblica e no entendimento bíblico, hora nenhuma Davi falando que você tinha que ter essa cobertura por uma estrela. O próprio povo sabia da intimidade que Davi tinha com o Senhor neste tempo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. E eu quero fazer uma leitura aqui com vocês, onde Paulo, lá em Atos, vai relembrar uma fase que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto em pecado. E olha o que Paulo vai falar em Atos capítulo 7, no verso 41. Vai estar dizendo assim: naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. Deus tolerou, né, o pecado desse povo, né, e fazendo sacrifício a ídolos, né, deuses pagãos. Olha o 43, importante. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque, já ouviu falar, né? E a estrela do deus Renfã, estrela, grifem essa palavra, figuras que fizestes para adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então o verso 43 vai falar aqui de Moloque e a estrela do deus Renfã. Então o povo de Israel, desde o início, no tempo de Moisés, eles tinham ali o coração, o intuito ali a fazer um bezerro de ouro. E depois, escondidamente, esse povo no deserto estava adorando a esse Deus, e a imagem era de uma estrela. É o Deus Renfã. Então o povo sempre teve esse intuito para obter o quê? Vantagens. Às vezes porque viu o inimigo ali se dando bem, porque esses deuses abençoavam eles de um jeito, e Deus só estava olhando o que eles estavam fazendo. E isso aqui que Paulo escreveu em Atos 7,41, ele não tirou daqui, ele tirou de Amós no capítulo 5. Eu quero ler com vocês Amós lá no capítulo 5, quero que vocês me acompanhem aqui, profeta Amós. Apresentastes-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, essa imagem aqui que eu acabei de falar, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então esse povo aqui tinha uma tradição, o próprio povo de Deus fazia uma imagem em forma de estrela. Eu não vou saber te dizer se essa estrela é a mesma estrela que está ali na bandeira de Israel, mas é uma coisa a se pensar. É uma coisa assim, que nos leva a entender se esse povo não está sob uma cobertura de engano. Porque na palavra de Deus, estrela
vai estar ligada ao quê? Lembra lá da promessa? Que Deus ia pegar as areias do mar, nós, e que, né, que a palavra de Deus, né, ia preencher todo mundo e ia nos tornar como que? Estrelas do céu, né? Anjos, na palavra, vai direcionar como estrelas. Então pode ser que essa bandeira de Israel, ela hoje, eu não estou dizendo que pode ser que sim, qualquer dúvida aí, se alguém souber, deixa aí nos comentários aí. Pode ser que estejam por enganos de uma entidade, talvez que esse povo veio ouvindo lá da antiguidade, né? Lá dos tempos bíblicos passados. Então, a gente tem que entender o que a nossa proteção, ela vem do alto. A gente não tem que ficar fazendo mandingas, né? Pegando coisas, né? Tem religiões aí, né, que se diz cristão, que tem que pular dentro da água 7 vezes para e sair de lá, que você vai sair abençoado, né? Isso aconteceu lá no tempo de Eliseu. Mas é de se esperar que isso nos leva a pensar que o engano, Satanás, ele é muito astuto neste ponto, né? E a gente vê que essa volta de Israel para a terra deles ali, e a formação dessa bandeira, pode ser algo direcionado para esse Deus reenfância, esse Deus estrela. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. O que vocês acham? Diga aqui para nós nos comentários. Qualquer dúvida aí, né? A gente pode estar fazendo mais estudos aprofundados a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Gostaria de agradecer a vocês. Vocês possam deixar o like aqui, né? Para a plataforma aí nos indicar. E até o próximo estudo, pessoal. Até mais. Shalom.